que está Eliezer Rodrigues, João Magalhães e Tássio Cruz. Aí eu não vou falar quem é, porque fica, né? Não, falaram para a mulher lá, né? O Elis estava contando aqui. Não, negócio da estrada, não, rapaz, isso aí não é meu, não. Eu sou o que uso, não. Isso é aberto, todo mundo pode usar. É coletivo. Fosse um negócio privado, tivesse uma porteira, uma cancela, precisasse autorização para passar, tudo bem, mas aí todo mundo passa. Então, isso aí é uma obra coletiva, né, aliás? Um negócio que é para todo mundo, não é só meu, não. Esse negócio de dizer que eu fiz do público privado. Não, de jeito nenhum, é para todo mundo. Exato. As argumentações, né? Olha, daqui a pouco nós vamos mostrar uma fala do presidente Lula sobre o governador Rafael Fonteles. Rapaz, o presidente Lula disse que vai programar as viagens agora, quando souber que o governador estiver em Brasília. Esse governador Rafael é muito sabido, viu? Aí sou um homem danado, vai lá e consegue as coisas, eu vou ficar bem informado, disse o presidente Lula, viu? Vou ficar bem informado aqui. Quando disser, o governador Rafael está em Brasília, se programar umas viagens ali por perto, plano piloto, por ali em Brasília, porque mas o governador quando vai mesmo é para conseguir, não é para ficar com conversa, com passeio não. O que é que está pronto aí, meu filho? Me diga aí, porque eu estou aqui só na espera. Tem uma pescaria para ir ali, e aí eu fico... Diga, meu primo. Pode? Diz aí, pergunta o que é que está escrito no bloco do Rafael lá no Twitter. Está escrito lá bem na... Todo que entra vê. É no estresse, quem tem dinheiro como ele, está bem, está abonado, botou logo lá, no estresse, não quero saber de estresse. Está lá o recado para quem chega lá no Twitter, entendeu? Falando desse elogio feito pelo presidente Lula ao governador Rafael Fonteles, vamos acompanhar agora exatamente o que disse o presidente da República. Acompanhe. Quero dar os parabéns a vocês por ter conseguido encontrar nesses milhões de piauienses alguém mais esperto que o Wellington para suceder o Wellington. Sinceramente, eu acho que eu pensava que o Ceará era o estado que mais formava menino inteligente, porque são campeão da matemática no Brasil, eles e o Piauí. Mas eu descobri que o Piauí é mais esperto, porque era inimaginável imaginar que vocês fossem encontrar alguém mais esperto do que o índio que governou 16 anos esse estado e conseguiu encontrar essa figura rara para ser governador do estado do Piauí. Eu conheço muita gente e posso dizer para vocês, tem pouca gente na idade do Rafael esperto como o Rafael. O Tássio Cruz, aí não foi simplesmente um afago, não foi só uma média, não. Aí foi um depoimento realmente que o presidente deu de uma forma sincera, né? Sincera, como a gente comentava anteriormente, né, Douglas? Ficou bem evidente o protagonismo do governador nessa agenda do presidente Lula. E ele falava isso no tom que, por exemplo, o governador citava a questão da educação de tempo integral nas escolas estaduais. O governo federal dará um incentivo aos estados, né, uma contrapartida, para que os estados implantem, né, as escolas de tempo integral. E Rafael dizia, olha, aqui no Piauí a gente já está praticamente pronto o projeto em todas as escolas, mas a gente não vai abrir mão do fundo não, pode mandar o fundo porque a gente já fez. E assim com outras pautas, né? E como você dizia, o presidente citava, quando o Rafael for a Brasília, eu vou tratar logo de viajar, porque para dinheiro, para fazer ali cálculo de repasses, ele é bom. Então ficou claro essa visão que Lula teve e, como eu citava na primeira participação, no período da tarde, ficou bem evidente quando o Rafael até brincava e dizia, por exemplo, nos Estados Unidos existe o MIT, que é o Instituto de Tecnologia de Michigan. E ele falava que quer implantar aqui no Piauí o PIT, né, que é o Instituto de Tecnologia do Piauí, que quer formar um grande número de programadores para investir, para dar esse salto tecnológico. E dizia que queria o apoio de Lula para implantar esses projetos. Então, ficou bem claro esse protagonismo, essa pauta, essa agenda tecnológica, né, essa agenda de progresso que o governador tenta implantar aqui no Piauí e em outros estados. E foi interessante também que ele
deixou bem claro e fez um convite, quase que uma convocação para que Lula volte ao Piauí no dia 13 de dezembro. Foi o que ele disse, que é a data de inauguração proposta do Porto de Luiz Correia. E ele disse, Douglas, vamos entrar eu, o presidente Lula e o Wellington Dias em um navio pelo Porto de Luiz Correia. Foi o que disse ontem o governador, que assumiu esse protagonismo, ficou bem claro na agenda de ontem do Lula no Piauí. Além de um protagonismo que ficou claro no Concefaz, ficou claro quando ele venceu a eleição para o governo do Estado, na área de economia, junto aos governadores do país, tanto é que nesse tema da reforma tributária, ele que representa os governadores do Brasil, quando participa de reuniões com o ministro da Fazenda, sempre se destaca, pronunciamentos no Congresso. Quer dizer, você tem poucos meses aí de governo, mas já é um governador que tem uma imagem extremamente positiva. Claro, você pode falar de Rafael Fonteles sendo um governador conhecido no Brasil, mas na classe política brasileira ele já é um nome de destaque. Douglas, o governador tinha 29 anos, né? Era quando assumiu a Secretaria de Fazenda, que é exatamente a secretaria que cuida da parte principal do governo, afinal de contas, é a responsável pela arrecadação e pelo planejamento e execução, de fato, das finanças do Estado. Então, você imagina que Rafael Fonteles sempre foi reconhecido, inclusive desde adolescente, todo mundo sabe, pela sua inteligência, né, pela sua inteligência e, de fato, ao chegar num poder público, conseguiu aprender ainda mais, até porque ocupou funções ali muito importantes e é de fato alguém que se preparou para ser governador do Estado, né? O que Lula fez ontem ao reconhecer esse perfil de Rafael foi exatamente mostrar na prática o que o Estado pode ganhar ao ter um chefe de executivo preparado, que conhece bem o Estado e que sabe percorrer os caminhos para atrair investimentos. E essa história do Porto de Luiz Correia é um grande exemplo. A gente sabe que há décadas era uma obra que se arrastava e o governador conseguiu aí colocar em prática essas obras, né, para que no final do ano já entre em operação alguns serviços. Se a gente for, por exemplo, para a questão da educação, como o Tássio bem lembrou, a escola de tempo integral, ela é uma promessa do governo ampliar, fazer com que daqui a 4 anos o Piauí tenha um número muito grande de escolas de tempo integral. E se a gente for procurar outras áreas do governo, é claro que também há avanços e há um certo planejamento para isso, não é falas à toa, né? Pelo contrário, o perfil de Rafael Fonteles é exatamente de falar aquilo que está sendo planejado e de cobrar dos seus assessores o devido planejamento de metas, o cumprimento das ações, para que de fato tudo se concretize. Então tudo isso eu diria que deve ter levado o presidente Lula ao reconhecer e dar a ele o protagonismo que ficou bem claro nessa agenda presidencial de ontem. Não é qualquer governador. É alguém que chama a atenção pela idade, né, porque é um jovem governador e que conhece muito bem não só os caminhos da gestão pública, como também o seu Estado. Aliás, e tem um detalhe importante que é o seguinte, é o elogio do presidente da República a um jovem, né, com poucos meses de mandato, e um ponto que o João levantou que é interessante. Todo mundo critica essa história de política, promete demais, diz que faz e não faz, chega aqui, assume um compromisso, esse compromisso nunca sai nem da boca, imagine do papel, porque nunca virou papel. E você tem, aqui ninguém pode negar, eu não estou fazendo aqui nenhuma defesa aqui do governador Rafael Fonteles, não, mas um fato nós temos, né, que não pode ser negado. Desde que ele assumiu o governo, jamais ele concedeu entrevista em que ele não tenha falado de um projeto que já esteja pronto para começar a ser executado ou já esteja executado. Você nunca viu o governador Rafael Fonteles falar em planejamento para o mês que vem, para daqui a 2 meses, para o próximo ano. Tudo do governador é ali, em tempo real. E isso, aliás, é um perfil que se diferencia da maioria dos políticos atualmente. E transparente. Todos os trabalhos, os projetos lançados pelo governador Rafael Fonteles têm sido apresentados de forma bem clara à sociedade.
toda vez que um programa de governo, que determinada secretaria vai lançar um projeto, um programa, o secretário responsável deve, e assim tem apresentado com detalhes no Palácio de Karnak, com PowerPoint, slides, sempre mostrando detalhadamente do que se trata o projeto. Essa é uma exigência atual do governador Rafael Fonteles. Os secretários e membros da sua equipe de governo, quando forem apresentar uma novidade, tem que apresentar com toda a transparência e riqueza de detalhes. E Douglas, um elogio do presidente da República, querendo ou não, projeta a personalidade política ao âmbito nacional. Nós precisamos lembrar que o presidente Lula está no seu 3º mandato, tem mais de 50 anos de vida pública, em algum momento vai precisar de um sucessor, mesmo depois que finalizar os seus mandatos, vai ser um aconselhador ouvido no Partido dos Trabalhadores, e essa referência que ele já tem de Rafael Fonteles é positiva. É claro que o governador é muito jovem, está no seu 1º mandato, teria aí muita estrada para ser reconhecido a nível nacional, mas é uma carta na manga, é uma alternativa, já é uma opção reconhecida e pode ser lembrado em projetos futuros do PT nacional. Continuar falando da visita do presidente Lula ao Piauí, não só do presidente, mas dos desdobramentos do presidente Lula, né? O senador Marcelo Castro falou de governo, mas falou de governos anteriores, fazendo críticas. Acompanhe. Por coincidência, presidente, quase todas na minha região. Mas eu não teria a ousadia de dizer que eu dou voto para o senhor. É o contrário. O senhor é que dá voto para nós. No máximo, eu, mais o Elton Dias aqui, o Rafael, damos uma módica contribuição. Mas o fato é esse. Então, gente, o nosso presidente Lula é presidente pela 3ª vez. A primeira e segunda vez que foi presidente, da redemocratização para cá, Márcio França. Foi um período que o Brasil mais cresceu de maneira sustentável. Nos outros presidentes, houve crescimento, voo de galinha. No governo do presidente Lula, não. Foi um governo sustentável com uma média superior a 4% ao ano. Vamos destacar alguns trechos aqui da fala do senador Marcelo Castro, que não foram colocados aqui, mas está a sua avaliação aí de o senador Marcelo Castro é muito comedido, né? Muito ali, digamos, ele fala, ele dá a opinião dele, mas ele é muito comedido. Dessa vez não, dessa vez ele, como diz o ditado, rasgou o verbo, né? Verdade, Douglas. Eu comentava com João Magalhães, Otávio Ribeiro, Otávio Neto e Tiara, na nossa reunião ali do Impresso, que esses eventos com a militância, eles são ótimos para a gente pegar boas declarações, porque os políticos falam em um tom mais empolgado, né? Porque tem ali a sua militância. E Marcelo Castro foi um desses exemplos ontem. Para você ter ideia, Douglas, ele comparou Lula a Dom Pedro II. Segundo ele, há 500 anos o Brasil não tinha um político com tanta representatividade internacional. Claro, ali com a dose de partidarismo, né, de apoio político. E falou também sobre essa situação e comparou aí a um voo de galinha. Só que é curioso, Douglas, que quando ele dispara contra governos anteriores, ele dispara contra Bolsonaro, e a gente até fazia esse paralelo no Portal Dia, também no jornal, que pouco mais de 2% foi a média de crescimento dos 4 anos de Bolsonaro. Já Lula conseguiu uma média de crescimento acima de 4%. Mas quando ele fala de governos anteriores, ele cita um que ele foi ministro, que foi o governo da Dilma, né? Que ele participou ali, que também registrou, principalmente no início do segundo mandato, um crescimento muito ruim. Então, uma fala para a militância petista, claro, para a militância que estava ali, mas que representa também esse aliado de primeiríssima hora que Marcelo Castro sempre foi para o PT. Em vários momentos, ele votou contra o MDB para acompanhar Dilma, para acompanhar aquele período ali de Temer, então é preciso também lembrar isso. João Magalhães,
qual foi a frase dita por Marcelo Castro, não é? Que pacificou de um lado essa história de divisão por regiões no Brasil, a mais favorecida, a menos favorecida, mas que ao mesmo tempo não deixou de fazer uma cobrança. Douglas, esse discurso do senador Marcelo Castro foi muito bom, e teve um trecho de fato que eu queria destacar, né, que o senador Marcelo, aproveitando a presença de Lula no Estado, ressaltou que o Piauí é o Estado em que deu a maior votação para o presidente Lula. Claro que Lula sabe disso, mas é importante sempre na frente da população informar, lembrar isso para o presidente da República, afinal de contas é a maior autoridade do país e é quem comanda toda a estrutura de poder. Então, se o presidente quiser, obviamente, contribuir com o Estado, ele tem poder para isso. E a fala do senador Marcelo Castro foi muito neste sentido, dizer que o Piauí adora Lula, que de todos os estados do Brasil é aqui onde Lula tem a maior votação proporcional, a maior popularidade, e que o Piauí não é egoísta, né? O Piauí não quer Lula só para o Piauí. No entanto, o que o Piauí quer é que quando Lula for começar a distribuir dinheiro, que comece por aqui, né? Ou seja, Marcelo Castro deixando bem claro para Lula o quanto o Piauí gosta do presidente e a popularidade dele aqui no Estado ninguém discute, mas fazendo seu papel como parlamentar, dizendo, olha, presidente, uma forma de você retribuir esse carinho, essa aprovação na hora de pensar na liberação de recursos, que o senhor comece aqui pelo Estado que mais gosta de você. Então, de fato, é aquela história, você elogia, mas ao mesmo tempo cobra, afinal de contas, essa aprovação toda de Lula no Piauí só vai beneficiar o Estado se o presidente, de fato, ter esse olhar especial para as reivindicações, tanto no que diz respeito a investimentos, a prestação de serviços, e o presidente Lula tem, de fato, feito isso, principalmente na medida em que lança, né, o Brasil Sem Fome aqui no Estado, mas é claro que a gente espera que esse protagonismo do Piauí também seja notado em outras áreas da gestão pública, na saúde, na educação, na infraestrutura, enfim, e os parlamentares precisam cumprir esse papel de estar cobrando, de fato, a presidência da República. Essa questão, e aí fazendo um link com o que disse o governador Romeu Zema, aliás, só um detalhe, viu, Tassi? Esse advogado novo acusado de matar, acusado de matar não, é acusado porque nós estamos falando em termos jurídicos, mas foi quem matou a Janaína Bezerra. Ele esteve no Piauí, ele esteve aqui naquela homenagem ao jurista Evandro Lins e Silva, nosso piauiense. Ele esteve aqui, quem fez a defesa do goleiro Bruno, que matou a Elisa Samúdio, e é muito competente, né, Tassi? Trabalhei, Douglas, lá em Minas no julgamento e é uma figura muito controversa, mas um criminalista respeitado. Só para fazer um registro aqui, lá fala do Marcelo, nenhum preconceito com as galinhas, apesar de não voarem, são animais extremamente importantes. Lógico, você não gosta de uma galinha caipira, é um negócio... Agora, aliás, voltando aqui ao assunto, não há nenhuma dúvida no que diz respeito à necessidade de regiões como o Norte e Nordeste. Você tem dados aí de sobra, mostrando que historicamente foram regiões deixadas de lado pelos governos, que o poder público tem uma dívida histórica com essas regiões, e o presidente Lula, não é o fato de prestigiar o Nordeste por ser um nordestino, não é o fato dele prestigiar o Nordeste, por ser nordestino porque veio em Pernambuco há muito tempo, quer dizer, ele fala muito de Pernambuco, ele morou em Pernambuco, morou também em São Paulo, né? Ele começou lá o envolvimento dele com os movimentos sindicais, enfim, mas não há necessidade, quer dizer, o presidente deixou muito claro, o lançamento foi no Piauí, mas é um lançamento de um programa para todos os estados brasileiros, né? Exatamente, mostra um gesto, uma atenção especial do presidente Lula com o Piauí. E ressaltar que o Plano Brasil Sem Fome parte do Ministério do Desenvolvimento Social, que tem à frente um piauiense. Então, mais um motivo para todo esse evento ter acontecido ontem, né, as duas agendas do presidente na cidade de Teresina, no estado do Piauí, realmente para dar uma projeção nacional ao que foi divulgado ontem, né? Um programa amplo, a meta é combater a fome até 2030, através de um conjunto de ações que integra os ministérios do governo federal. Só informação nele, Ézia, tinham 3 governadores que eu contei, né? Do Maranhão, do Maranhão, Alagoas e acho que a Paraíba, né? Também estavam
no evento, mostrando esse caráter regional. O governador da Bahia também estava. Isso, Da Bahia. Isso. Da Bahia também. Olha, muito obrigado a Eliezer Rodrigues, João Magalhães e Tássio Cruz pela participação. Na segunda-feira, logo cedo, as primeiras notícias da semana do Balanço Geral, Eliezer. Comando geral. Que Balanço Geral, tô ficando doido, rapaz, chega ao final. Eu não Aqui vou a nem dizer o que concorrência aconteceu nós comigo. estamos é possível. Eu não vou nem dizer o que aconteceu comigo ontem que eu saí daqui, deu uma dor de dente aqui, eu sei que eu fui esperar passar, aí o negócio agoniou, e eu entrei na cadeira de dentista 10 da noite, saí meia-noite. Aqui comanda a concorrência, né? Ele? Comanda. Nós A vamos, concorrente- nós vamos ter o programa. É porque a concorrência balança e nós comanda, entendeu? Balança, Comando balança e cai. Aqui não cai. Então, nós temos o comando geral a partir das 6 da manhã. 6 da manhã na FM de 92,7, até às 7 só na rádio. Das 7 às 8h15, transmissão também pela Udia TV. Coroa Boy. Sempre à frente, monetizando e dando exemplo. Amiga, aí tem monetizado, viu? Eu tenho vontade de... Não é vontade de monetizar tanto quanto. É só pra ter, né? Ô, meu amigo João Magalhães, obrigado, que é o editor de política do Jornal Dia, também colabora com todo o sistema de comunicação. Tássio é multimídia, tem que inventar um outro nome pro Tássio, é uma classificação, ainda multimídia é pouco ainda. E olha, na sequência da FM O Dia, nós temos o Jornal Dia no Ar, que eu apresento de 11h40 ao meio-dia e 40, com a participação de todo esse time de jornalistas do Sistema O Dia de Comunicação. Muito obrigado pela audiência. Assista todos os programas do Sistema O Dia de Comunicação no final de semana. É uma grade especial para você no final de semana. Muito cuidado, muita paz, muita tranquilidade. Segunda-feira nós estaremos de volta. Até lá.